Então, agradecer ao pessoal do Telesaúde pelo convite, pela oportunidade, agradecer o Joel e a Bárbara pelo apoio técnico, e vamos começar então o nosso trabalho de hoje à tarde. O que a gente propôs hoje como atividade é conversar sobre o manejo do risco de suicídio na atenção primária, que é um tema bastante desafiador, né, para as equipes de atenção primária, considerando a complexidade que é a gente abordar pessoas com comportamento suicida e com ideação suicida. Então, o que a gente vai conversar hoje, né? Os conceitos relativos a suicídio, comportamento suicida, uma epidemiologia breve do suicídio, pensando no Brasil e em Santa Catarina, como que a gente pode identificar o risco de suicídio, quando a gente está diante de uma pessoa que nos fala, né, que tem uma ideação, que tem um pensamento, como avaliar esse risco e como manejar o risco de suicídio na atenção primária. Essa conversa ela vem a calhar justamente porque o mês de setembro é um mês em que a gente fala sobre prevenção ao suicídio. Esse mês ficou marcado dessa forma, decorrente de um episódio que aconteceu com um rapaz estadunidense que suicidou aos 17 anos e mobilizou a comunidade local, que em homenagem à vida dele, saiu, né, com roupas amarelas e laços amarelos. Então, o mês ficou marcado como um mês de prevenção ao suicídio e sensibilização dos profissionais em relação a esse tema. O suicídio, o que a gente sabe, então, é esse ato intencional que para extinguir a própria vida, mas o suicídio, ele não se diz respeito só ao ato, mas ele é um problema e ele envolve uma série de aspectos multifatoriais, comportamentais, que a gente pode dizer que tem uma predição aumentada para o ato, e é disso que a gente vai falar hoje também. É um importante problema de saúde pública. A gente sabe que no mundo, 1 em cada 100 mortes é decorrente de suicídio, conforme dados da Organização Mundial de Saúde, sendo que 58% desses eventos acontecem em menores de 50 anos. O comportamento suicida, então, como eu estava dizendo, ele não é só o ato, ele inclui a ideação, a intenção, a tentativa e a automutilação também. E ele pode estar associado a transtornos mentais ou não. Nem todo mundo que comete um ato suicida tem um diagnóstico de transtorno mental, assim como nem todo mundo que tem um diagnóstico de transtorno mental vai cometer, ou vai tentar, ou vai ter ideação suicida. A gente sabe que está associado especialmente à depressão e abuso e dependência de álcool e outras drogas, a questão da ausência do apoio social, o histórico de suicídio na família e estressores psicossociais. A gente sabe também que é mais prevalente, né, quando a gente tem populações em que não há garantia de direitos, então situações de pobreza, desemprego, baixo nível educacional, e populações mais vulneráveis, em situação de vulnerabilidade, a pressões sociais e discriminação, como a população LGBT, os indígenas, negros e em situação de rua, detentos, entre outros. A gente sabe que nos últimos 20 anos os suicídios dobraram no Brasil. O Brasil está entre os 10 países com maior número absoluto de suicídio, ainda que a taxa relativa não seja das mais significativas, mas como a gente tem uma população bastante grande, tem esse impacto no cenário epidemiológico global. E Santa Catarina é o 4º estado com maior taxa de suicídio, atrás de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. A gente, então, tem uma taxa de mortalidade por suicídio em Santa Catarina que beira a 10 a cada 100 mil habitantes. É uma taxa bastante elevada e a gente entende esse problema como um problema que precisa ser visto, que a gente precisa prevenir e que a gente precisa atuar para diminuir a incidência. Daí eu trouxe aqui para vocês um estudo que foi conduzido, ele está ainda em fase de publicação por esses autores que estão aqui na tela, que eles não viram alteração das taxas médias de suicídio depois do impacto da pandemia. A gente sabe que a pandemia traz problemas de ordem emocional, foi um impacto muito grande, traumático do ponto de vista psicológico, os efeitos da pandemia da Covid-19, mas não tem se visto um aumento das taxas médias de suicídio, segundo esses autores. Ainda que o estudo mostre que teve um ligeiro aumento entre mulheres e idosos. E esse é um comportamento epidemiológico que a gente vem vendo, porque a gente sempre teve taxas mais elevadas entre homens jovens, e a gente tem visto que tem crescido o número de suicídios entre mulheres e idosos.
E aí, a Organização Mundial de Saúde, ela vem trabalhando com critérios relacionados a estratégias para a prevenção do suicídio, e eu trouxe essas duas referências bibliográficas em que eles trazem que estratégias são baseadas em boas evidências para a prevenção do suicídio. E uma delas é treinar médicos e profissionais de saúde de cuidados primários para identificar e tratar a depressão. Então, a gente sabe que os transtornos mentais, eles precisam ser identificados e tratados. A gente precisa educar os jovens sobre depressão e comportamento suicida, inclusive nas escolas, identificar e abordar fatores de risco e de proteção, a gente vai falar bastante deles hoje, estratégias para lidar com o estresse e ideação suicida, seguir os pacientes depois do tratamento. Então, depois de uma tentativa de suicídio, é importante seguir as pessoas que tentaram suicídio, mas todas as pessoas da rede social dela que podem ter sofrido impacto emocional decorrente da tentativa de suicídio. Psicoterapia e restringir os meios letais, né? Então, para a gente não ficar aqui só eu falando um monte de informação, né, e ficar talvez até meio monótono o espaço, eu achei interessante a gente, a partir de um caso clínico, pensar na realidade dos nossos serviços, na realidade dos nossos consultórios, o que a gente vem ouvindo das pessoas e de que maneira que a gente pode ajudar elas desde o nosso lugar como profissional de saúde da atenção primária. Então, a paciente Sandra é um nome fictício, ela tem 30 anos, ela é solteira, ela mora com a família, com os pais e com a irmã, e ela trabalha como gerente numa empresa de cartões. Há 3 dias ela tentou suicídio com cocaína ingerida, ela não fazia uso prévio de substâncias psicoativas, não tinha um histórico pessoal de diagnóstico de doença psiquiátrica e também negava, quer dizer, tinha uma tentativa anterior há menos de 2 meses. As amigas desconfiaram que ela iria cometer o ato e levaram para atendimento, conseguiram resgatar ela. E agora, depois dela ter tido atendimento de emergência, ela vem na unidade de saúde para avaliação e segmento. Então, a partir desse caso, assim, eu queria que a gente começasse a pensar, essa paciente está com vocês, está lá no consultório de vocês, a equipe está atendendo, e o que a gente poderia pensar de estratégias? Primeiro, de acolhimento, da identificação do risco de suicídio, identificação do risco atual, de uma avaliação, da intervenção que a gente vai fazer e do tratamento que a gente vai propor. Então, agora, se vocês quiserem começar a comentar se esse tipo de situação acontece nas realidades de vocês, se chegam pacientes com um relato semelhante, como é que vocês fazem o acolhimento, por favor, fiquem à vontade, porque a partir também dos relatos de vocês é que a gente vai conversando do que tem na literatura sobre isso. Não fiquem tímidos, podem falar, não tem certo e errado não, vamos lá. Paulo, ali no chat do bate-papo público, a Graziele colocou que é ouvir sem julgar. Vou te dando um apoio aqui, tá, Paula? Te agradeço. E também a Sandra colocou aqui uma escuta qualificada. Joia. Agora eu abri aqui o chat público, estou lendo também, já obrigada. Acredito que acolhimento, a Juliana está dizendo, né, que acredito que acolhimento deva partir de uma abordagem humanizada, sem julgamentos, para que ela se sinta confortável para compartilhar o que lhe aflige. Uhum. Sem julgamentos, né, Juliana? Muito bom, assim, a Gazela fala também da ausência de julgamento, né? Que tipo de julgamento que os profissionais de saúde fazem, que vocês já viram fazer? Vocês mesmos já cometeram em situações como essa? Estratégia para primeiro atendimento, encaminhamento para medicação e psicoterapia, se necessário, disse a Graziella. A gente pode usar o chat, eu estou aqui acompanhando vocês, mas também fiquem à vontade, quem quiser abrir o microfone e falar, tá, pessoal? Trabalho em CAPS há 2 anos. A questão do acolhimento é a escuta qualificada, disse a Janine. Legal, Janine, tua experiência de CAPS, hein? Falas como você é tão linda, tem tudo na vida, não pode fazer isso, disse a Graziella. Interessante, né? Os valores que a gente tem, né? Como se esse tipo de aconselhamento para alguém que está numa situação de desespero e pensa em colocar o fim na própria vida, de alguma forma fosse mobilizar o sujeito, né? Ah, você não tem nada, você é tão linda, vai ficar tudo bem. Identificar os fatores de proteção, ótimo, Graziella. Eu vou esperar ali a Janine e a Juliana que estão digitando. A Juliana. Sobre julgamentos. Algumas falas entre profissionais, infelizmente, falam sobre aspectos da vida da pessoa. Ah, você estudou tanto, você é tão inteligente, tão bonita. A Janine. Temos costume de querer se colocar no lugar do outro, mas não é assim. Excelente, Janine. Muito bom, né? Olha só, que interessante. Porque quando a gente fala de empatia, fala de escuta qualificada, né? Escuta empática, escuta humanizada,
é como se fosse possível, de fato, a gente se colocar no lugar do outro, né? E, na verdade, só cada um sabe da própria dor, do próprio sofrimento, da intensidade que é esse sofrimento, para pensar naquele momento em colocar fim à sua própria vida. Então, o julgamento, ele passa por isso, né? Pela minha lente daquela situação. E aí, a escuta, ela é pautada nisso, em que o outro possa falar dele mesmo. Não é a gente que pressupõe o que o outro deveria fazer, como é que o outro deveria pensar, como é que o outro deveria agir. A gente silencia e usa os ouvidos para que aquele sujeito diga dele mesmo o que na vida dele está insuportável, o que na vida dele não tem mais esperança, por que ele não aguenta mais sentir tanta dor. Né? Isso é a gente se abrir para escutar o outro. A Graziella está escrevendo, e enquanto a Graziella vai escrevendo, avaliar o risco de novas tentativas e atual ideação suicida. Ótimo, Graziella, isso mesmo. Então, eu vou passando agora os slides, e aí a gente vai continua conversando ali no chat, e a qualquer tempo vocês podem abrir o microfone, tá? Então, essa expressão, abordagem compassiva, eu trouxe do BMJ Best Practice, que ele tem um texto, uma parte ali do BMJ, né, que é específico, um artigo específico de manejo do risco de suicídio. Eu usei esse texto, inclusive, como um dos textos para fundamentar teoricamente a apresentação. E ele usa essa expressão, e eu achei uma expressão muito feliz, abordagem compassiva, né, porque tem a ver com compaixão. Para além do ideal religioso de compaixão, mas naquilo de se colocar junto de, né? Junto do sofrimento do outro, né? Compaixão, estar junto do sofrimento do outro. Então, estar junto não é necessariamente estar no lugar de, eu sei como é que é, né? Às vezes a gente perde a esperança mesmo, é assim, mas vai passar. Não, você não sabe como é, você não sabe a dor do outro, né? Mas você pode estar junto com o outro enquanto ele está passando por um processo de sofrimento intenso. Está junto com a pessoa, você é suporte para aquela pessoa, você é apoio para aquela pessoa. Isso é uma abordagem compassiva. E essa abordagem compassiva, ela vai ser baseada em escuta, interesse pela narrativa, e aí tem uma frase do Ian McQueen, né, que é um dos autores da medicina de família que eu gosto muito, e ele tem uma frase que, sempre que eu falo essa frase, as pessoas balançam a cabeça positivamente, né, o Ian é muito feliz quando ele fala, o paciente sabe quando o profissional está interessado pelo que ele está falando. A gente sabe quando o outro está interessado no que a gente está falando. Se eu vou num profissional de saúde, começa a falar de mim, e ele não está interessado em mim, eu percebo. Os pacientes também sabem quando a gente não está interessado neles, né? Ou não está interessado na narrativa deles. A gente está mais interessado em dizer, não, fica tranquilo, vai passar, vai ficar tudo bem, né? A Janine escreveu, muito importante, é impossível prever o risco. Nossa experiência é que nem sempre a pessoa que fala vai fazer, mas isso não é verdade absoluta. Sim, a gente vai falar disso agora. Então, para a gente poder começar a avaliar risco, identificar e avaliar risco, a gente precisa demonstrar interesse pelo que essa pessoa está dizendo. Porque se ela percebe que você está atento a ela, que você tem interesse na narrativa dela, que você valida os sentimentos dela, que você não está ali para julgar, para diminuir, né? E isso vai aumentar a chance, não há garantias, mas aumenta a possibilidade dessa pessoa se vincular com você e falar dela. Inclusive falar dos sentimentos, das ideias, dos pensamentos suicidas. As conclusões apressadas, elas atrapalham. Então, o paciente começa a falar, esse aí tem jeito não. Esse aí só veio chamar atenção. É impossível prever o risco com exatidão. É essa frase que a Janine ela destaca ali, né? Então, é preciso que tenha uma oferta de tempo e de apoio. É preciso. Esse é um paciente que a gente vai parar, né? Vai parar o que a gente está fazendo para ofertar tempo e apoio. E como é que a gente faz a identificação, então, do risco? Passa por uma entrevista clínica detalhada. Mas não é uma entrevista clínica de perguntas e respostas, porque quem pergunta, escuta respostas. Quem escuta, escuta a pessoa, né? Então, assim, não vou ficar fazendo uma bateria de perguntas, mas enquanto o sujeito fala do sofrimento dele, fala das ideias dele, dos pensamentos dele, eu, como profissional de saúde, vou fazendo o meu checklist mental com algumas perguntas que são perguntas guia, que eu vou mostrar em seguida, para eu conseguir avaliar o risco que ele está tendo naquele momento. Mas eu não vou bombardear essa pessoa de perguntas porque ela está sofrendo. É importante que a gente identifique o tipo de comportamento, então mais ou menos como o estágio em que a pessoa está.
É uma ideação com plano, já foi para tentativa, existe chance dela tentar de novo. Os fatores de risco e os fatores de proteção, vocês falaram ali no chat, mas é bem importante a gente identificar os dois. Eu gosto dessa expressão fatores salutogênicos, né? Então, fatores promotores de vida, de saúde, né? Então, a gente tentar se conectar com isso que tem de vida naquele sujeito, porque se a pessoa ainda não se matou, há vida. Ela está ambivalente, ela ainda quer viver. E é nessa vida que a gente vai fazer a aposta. Avaliar a necessidade de coletar informações com terceiros. Então, a gente vai identificar a necessidade de acionar a rede de apoio, de pegar mais informações. E realizar o exame do estado mental também é muito importante para a gente excluir critérios de gravidade e necessidade de referenciamento para o serviço especializado. Então, essas perguntas guia que eu falava, assim, bom, a pessoa está falando, está contando a narrativa dela, então a Sandra chega lá e ela começa, porque eu tomei um monte de cocaína, vi assim e tal, aí minhas amigas viram que eu tinha pesquisado isso, me acharam, me resgataram, e aí, olha quantas informações importantes nessas frases, né? Nesse momento, há meios para uma nova tentativa? Enquanto ela está falando, a gente tentar escutar isso, e se a gente ficar com dúvida, aí a gente pergunta. Né? Mas como é que tá? Você tem ainda cocaína? Você, como é que foi esse acesso? Enfim, ou outra forma que ela já tentou antes, porque ela tinha uma tentativa prévia, né? Saber mais disso. Nesse momento tem plano? E se tem plano, qual é a letalidade desse plano? A gente sabe disso, né, na nossa experiência prática como profissional de saúde, é muito diferente o paciente que chega falando que, eu comprei a corda está lá, eu vou voltar em casa agora e vou me enforcar. De um paciente que tem uma ideia mais frouxa, né, ou um plano que potencialmente menos letal, né, eu tenho lá uns comprimidos de pirona, talvez eu tome a cartela. E também muito querendo saber a probabilidade desse resgate. Se já houve uma tentativa prévia e a pessoa foi resgatada, talvez isso também nos dê pista de fatores de proteção. Ela fez de um jeito que ela tinha como ser resgatada, ela deixou pistas, deixou indícios de como sair daquela situação. Isso pode ser um fator de proteção para a gente trabalhar também. E alguma preparação foi feita já? Então a gente sabe, né? Quando é premeditado, a pessoa já fica, ela já pensou em como fazer o ritual, a cena. Isso também é uma coisa que aumenta muito o risco, né? Uma outra pergunta importante: é uma pessoa que tem um histórico prévio de incapacidade de controlar seus impulsos? Então, uma pessoa que já tem um comportamento mais compulsivo, ou uma pessoa que se coloca em situações de risco, uma pessoa que briga, né, tem história de agressões, de discussões com frequência, é uma pessoa já agressiva. Então, pacientes com instabilidade emocional vão ser pacientes que a gente tem que ficar mais atento, porque pode cometer um ato não premeditado, mas impulsivo, e ter êxito nessa tentativa. Se tem fatores estressantes recentes que tenham piorado, tá a famosa gota d'água no balde cheio, né? A pessoa já vinha de um processo de vida super complexo, super difícil, e aí, pronto, agora descobriu que a filha está grávida. Pronto, agora foi demitido. O relacionamento acabou. E isso pode ser a gota d'água, e aí a gente, como profissional de saúde, muitas vezes julga, mas tá aí, pensando em se matar só porque levou um pé na bunda, como se fosse pouca coisa. Mas a pessoa ela já vinha num processo de sofrimento em que aquilo é a gota d'água, aquilo ali era o que faltava para transbordar, né? Então, não existem motivos mais ou menos válidos para pensar em se matar. Quem diz disso é o sujeito, e a nós cabe só escutar. Então, há fatores protetores. Que fatores protetores são esses? A gente vai falar de alguns fatores protetores que são comuns, que a gente comumente escuta, mas a gente precisa identificar naquele sujeito quais são os fatores protetores para ele. Talvez ir no centro espírita uma vez na semana seja o grande fator de proteção dele, porque ele lida com a espiritualidade dele, ele encontra pessoas que são amigas dele, que são da rede de apoio. Então a gente precisa saber desse sujeito para poder pensar em fatores protetores. E quais são os motivos que ele ainda tem para se manter vivo e que planos que ele tem para o futuro, né? A gente dizia o Cazuza, quem tem um sonho não dança, né? Então, se a pessoa tem sonhos, se a pessoa tem planos, se ela tem desejos, poder escutar o desejo das pessoas. Tem desejo ali, porque tem vida ali ainda. Então, poder botar essa pessoa para falar disso, né?
E aí a gente vai, então, classificar o comportamento suicida, tá? Então, está no momento ainda de ideação. Se ideação, a gente vai ter que ver magnitude, clareza e persistência. Então, assim, o quanto que volta esse pensamento? Ah, doutora, um mês atrás, de vez em quando, eu pensava em me matar, agora é todos os dias. Eu penso várias vezes no dia em me matar. Eu já sei como fazer, é a clareza, né, do ato. É a magnitude, né, então tem a ver com a questão da letalidade do método, da eficiência do ato, né. Se é uma intenção, que seria a expectativa de morte por suicídio, né. Então, principalmente relacionado à letalidade do método, quanto mais letal, maior o risco. A planejamento e a preparação, então isso, né, já tem um plano premeditado, com pouca chance de ser descoberto, ser resgatado, altamente letal. Um comportamento suicida prévio, um histórico de transtorno mental, um plano de suicídio atual, com a disponibilidade de meios, aí tá, a gente está diante de uma situação com muito risco. Jovens, especialmente, a gente pensar em situações sociais em que precipitam a autolesão. Então, situações de bullying, violência física, solidão, apoio limitado dos pais, uso de álcool e tabaco. A história de abuso, abandono na infância e a história de familiar de morte por suicídio, a gente sabe, a gente vai ter também, né, agora, essa semana, uma web palestra, né, sobre pós-venção, sobre luto pós-suicídio, a gente sabe o impacto que tem nas pessoas ao redor daquela pessoa que se matou, né, então é muito importante que a gente também considere isso como um fator de risco. Doença física, crônica e incapacitante, então a gente pensar também situações, a gente pensa na questão do envelhecimento da população, vocês viram, né, que tem aumentado suicídio entre idosos, então a gente sabe que as pessoas, elas têm ficado uma média de 10 anos incapazes, doentes, sob cuidados de terceiros, para aí, então, falecerem por algum motivo de alguma doença crônica, e todo esse período de incapacidade, de cronicidade, pode fazer com que a pessoa não consiga lidar, né, com a perda das capacidades, da funcionalidade, da autonomia, e isso pode ser, sim, um gatilho para um suicídio. O estado civil, né, a gente sabe que divorciados, solteiros e viúvos é um dado epidemiológico, tem uma maior taxa, então, ter bons vínculos familiares, né, ter uma relação boa com a família, com o meio social, isso a gente vai ver que é fator de proteção. Algumas profissões, mas também o fato de estar desempregado, e a gente sabe, né, o contexto político-econômico que a gente vive hoje no Brasil, então a gente tem um impacto sobre a saúde mental das pessoas, e a gente vai falar um pouco mais adiante também disso, dos estressores psicossociais. Então, essas coisas todas a gente tem que colocar na balança quando a gente está diante de um paciente que diz que está pensando em se matar. Com relação aos fatores salutogênicos, né, os fatores de proteção, eu acho que o número um, assim, né, quando a gente pensa em determinação social de saúde e doença, a gente tem que falar de acesso a direitos sociais. Não dá para ter saúde mental se a gente tem fome. Né? Então, não dá para a gente falar de saúde mental se a pessoa está atropelada por uma situação de vida em que tem que trabalhar não sei quantas horas por dia, em cima de uma moto, em cima da bicicleta, sem nenhum outro recurso de prazer, lazer ou descanso. E a gente sabe o quanto que isso adoece as pessoas, e a gente sabe que a gente precisa também falar sobre isso, porque políticas públicas de prevenção ao suicídio, elas não são só do âmbito da saúde, elas necessitam ser intersetoriais, né? Com relação às questões mais individuais, a gente vai ter que pessoas que têm um padrão de sono alterado, né? Então, seja por conta de função laboral, seja por insônia crônica, outras questões que afetam ciclo sono-vigília, tem um risco aumentado, então a gente poder restabelecer uma rotina de sono, de autocuidado, de alimentação saudável, atividade física, né? Esses seriam fatores salutogênicos. A gente poder trabalhar com crenças e padrões mentais, a gente sabe que pessoas que são muito rígidas, né, todo mundo conhece aquele paciente que leva tudo, né, ferro e fogo, é o certo, é aquilo ali, não, mas se eu não fizer assim, eu não sou macho o suficiente, ou eu não sou uma boa mãe, ou eu não sou um bom empregado, e então, e esses critérios duros a respeito de si, a gente sabe que quando as pessoas lidam com
a vida, né, com frustrações, porque a vida é ter frustração, é ter decepção, elas lidam muito pior, né? E poder falar disso, poder ajudar as pessoas a relativizar essas crenças e padrões mentais tão rígidos, pode ajudar como algo promotor de saúde e vida para essas pessoas, né? Também a questão da habilidade para resolução de problemas. Então, quando a gente senta junto com esse paciente, ele diz, não tem saída, não há nada que eu possa fazer a respeito. Poder ajudar as pessoas a criarem mecanismos de saída para situações em que elas se colocaram, né, para essas barreiras. É comum quando a gente está falando com profissionais de saúde que estão atendendo um paciente de sofrimento psíquico mais intenso, o profissional diz assim, não, mas daí eu propus isso, eu propus aquilo, eu propus aquele outro. E o paciente, não, mas aqui não dá, mas isso não dá, mas isso não dá certo. Só vai levantando muros, né, barreiras. E então poder ajudar as pessoas a pensar em soluções para os seus problemas, né? A questão da interação social, das relações familiares, como eu já falei, e a espiritualidade. E aí, claro, a gente vai ter que fazer um exame do estado mental para considerar diagnósticos diferenciais e critérios de agravo. Então, é evidente que um paciente que está agitado, que tem um delírio estruturado, uma atividade alucinatória, está intoxicado, pode ser um quadro de delírio. Bom, aí esse cara é completamente diferente a abordagem que eu vou fazer, né, daquela situação, é uma situação de urgência, que eu vou precisar referenciar para uma equipe especializada, ou vou ter que referenciar para uma internação, que daquele outro paciente que entra no meu consultório, que consegue me falar adequadamente o que ele está pensando e o que ele está sentindo, que há coerência, né, no conteúdo do pensamento, conexão com a realidade. Então, são situações bastante distintas de abordagem. E a avaliação do risco de suicídio, então, assim, o que a gente sabe, né, da avaliação? Existem ferramentas, né, inclusive com cálculo de probabilidade, mas que elas, na verdade, não são muito úteis para a prática clínica porque elas fornecem falsas garantias, né? E acho que isso é importante a gente dizer, né? Quando a gente fala que não tem como dizer com precisão se aquela pessoa vai se matar ou não, nem ela sabe. Nem ela sabe, né? Então, são os dois lados da mesma moeda, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa acreditar, validar e levar a sério o que a pessoa está dizendo, a gente também precisa saber que há maneiras de dissuadir ela. Então, vai ser a abordagem clínica que a gente vai fazer para considerando fatores de risco de proteção e a contratualização do que vai ser feito com o cuidado dela é que vai nos ajudar nessa avaliação. Então, o paciente ele pode não admitir explicitamente os pensamentos de autolesão, ou uma história de autolesão, ou tentativa de suicídio. Ele pode não nos falar. Ele tá lá com os braços tudo cortado. Isso é muito comum, né? A gente atende de adolescentes. E ele não nos fala, ele não nos fala. Um artigo de revisão com meta-análise analisou 70 estudos de pessoas com pensamentos suicidas e constatou que aproximadamente 60% dessas pessoas que morreram subsequente por um suicídio tinham negado os pensamentos suicidas quando perguntados previamente por um profissional de saúde. Então, é necessário, né, a conclusão desse artigo é que é necessário que se estabeleça uma relação de confiança com a pessoa, para ela poder falar que ela está pensando em se matar, né? E aí, nesse sentido, eu vejo a atenção primária como um lugar muito potente, porque é lá que a gente vai estabelecer conexões com as pessoas, porque é lá que a gente cuida delas ao longo do tempo, vai estabelecer vínculos, confiança. E é nesse espaço de confiança que as pessoas vão poder falar dos sentimentos delas e aí podemos dizer se elas estão pensando em se matar ou não e como pensam em fazer. E isso pode salvar uma vida. Então, avaliação do risco de suicídio, mas assim, né? Advertidos de tudo isso, que não existe uma certeza, advertidos de que os fatores de risco e os fatores de proteção, eles também são relativizáveis, a gente tem como dizer se o risco é baixo, médio ou elevado, para a gente pensar na abordagem que a gente vai estabelecer, se a gente tem condições de lidar com essa pessoa ali, numa unidade de saúde, né, no território, se a gente vai precisar referenciar para um serviço especializado ou para uma internação, tá? Então, como eu falava, né, a gente vai considerar que tem um risco baixo, aqueles pacientes que têm cometeram autolesão, lembrando que o fato de cometer autolesão aumenta em até 30 vezes o risco de suicídio no primeiro ano do ato índice. Mas a gente sabe que também, comparadamente, né, tentativas prévias ou um plano estruturado, são pacientes com menor risco. Então,
paciente que tem autolesão, um paciente com ideação suicida sem plano, sem histórico de tentativa prévia, são pacientes que a gente consideraria de baixo risco. Um risco médio, então, é como se a gente for pensar, né, a maneira como vai se estruturando esse comportamento. Então, tem um primeiro momento que tu tem uma ideia, um pensamento, né, e aí, bom, agora isso já se torna mais frequente, persistente, já tem um histórico de tentativa, tem outros fatores que a gente vai agregando, não, mas esse paciente aqui, ele já tem um risco intermediário, né, já tem um risco médio. E aí, um risco elevado seria aquele com uma ideação suicida frequente, persistente com plano, ameaça ou tentativa, com histórico de tentativa e fatores agravantes, que foram aqueles que a gente estava falando antes, da impulsividade, da rigidez, do desespero, né? Há situações em que tem alterações do estado, do exame do estado mental, em que há abuso de dependência de álcool ou outras drogas, então isso a gente vai agregando fatores de risco e aí vai elevando o risco de suicídio. Como é que a gente vai fazer o manejo disso, então? A gente identificou, a gente avaliou e agora a gente vai, então, tentar abordar. Lembrando que o manejo, ele se inicia desde o acolhimento. Então, desde que a pessoa chega na unidade de saúde, a maneira como a gente faz a escuta dela, a maneira como a gente acolhe ela, a maneira como a gente cria um ambiente em que ela possa falar, né? Então, o manejo ele já começa desde aí. A gente vai tentar identificar a existência de um transtorno mental, lembrando, né, que nem todo paciente com ideação suicida tem um transtorno mental subjacente, mas no caso de haver um transtorno mental subjacente, é importante a gente identificar e propor o tratamento adequado. É a elaboração de um plano de segurança individualizado. Então, o cuidado aqui ele vai ser sempre singularizado. A gente vai identificar os fatores de proteção daquela pessoa, os fatores de risco daquela pessoa. A gente vai abordar as preocupações atuais daquela pessoa e incluir maneiras de lidar com crises futuras. Eu vou falar um pouquinho mais em seguida do plano de segurança. Racionar a rede de apoio com o consentimento da pessoa, de preferência, em que ela possa nos dizer, a pessoa de confiança dela, que ela gostaria que estivesse junto dela para ajudar no cuidado, e manter o paciente em segmento com retornos frequentes. Né? E aí a capacidade que a gente tem na atenção primária, de estar perto da casa das pessoas e poder marcar retornos frequentes. Se não comigo, médica, porque minha agenda está muito cheia, não consigo ver ela a cada 2, 3 dias, combino com a enfermeira de acolher ela, combino com outro profissional da equipe que tenha a disponibilidade naquele momento de acolher, e a gente vai vendo essa pessoa, vai fazendo esse cuidado vigil, de modo em que esse momento de crise vai passando, ela vai melhorando e ela vai ficando cada vez mais autônoma e a gente vai podendo espaçar esse cuidado. Plano de segurança, então, ele pode ser um documento escrito, é possível fazer ele como um modelo de documento escrito. Seria um contrato que você estabelece com aquela pessoa, de modo onde você vai colocar ali, né, estratégias para ela lidar com o sofrimento. Então, pessoas, por exemplo, que têm tentativas prévias, ou mesmo, né, situações de vida em que foram muito difíceis. Sandra, em outros momentos da vida que foi muito difícil, que tu não sabia o que fazer, que tu não via saída, que tu ficou sem esperança. Que coisas que tu acha que te ajudaram a sair daquela situação? Sempre trazendo a pessoa para o protagonismo do plano de saída, do plano de segurança. Porque é preciso que ela perceba que ela tem capacidade de lidar com aquela situação. Ela está fragilizada, ela não está bem, ela pode estar numa situação de vida desesperadora, mas ela é um sujeito que tem capacidade de sair daquilo com apoio. A gente vai ser apoio, né? A necessidade de remoção do acesso aos meios, né? Então é importante que isso seja contratualizado com ela também, com os cuidadores, com as pessoas da rede de apoio, né? A lista de pessoas e organizações a serem contatadas, então, por exemplo, aqui tu tem a gente da unidade de saúde, tem o CAPS, tem a UPA, tem a internação, se precisar o hospital de referência para internação é esse. Quem são as pessoas da tua família, quem são os amigos no teu trabalho, quem são as pessoas que a gente poderia listar aqui que você confia e que você pode acionar no momento de desespero. Lembrando que o plano pertence à pessoa, né? Mas que as pessoas, o profissional de saúde, as pessoas da rede de apoio, se quiserem ter uma cópia, se vocês fizerem um contrato físico, né? Pode cada um ficar com uma cópia desse documento, enfim, ou pode, inclusive, constar no prontuário, enfim. Aí queria muito escutar também das experiências de vocês. A pergunta da Graziela é boa.
se o contrato não pressiona. Sabe, Graziela, que a tua pergunta é muito boa. Esses dias eu estava atendendo uma paciente e ela estava em sofrimento, assim, bastante importante. O filho dela se matou faz um ano e estava fazendo um ano do suicídio dele, assim. E ela estava muito mal. E ela disse que então procurou uma psicóloga particular, pediu indicação para alguém, foi na psicóloga. E a psicóloga perguntou para ela se ela estava pensando em se matar. E aí a paciente, quando me contou isso, disse assim, olha que absurdo a mulher me perguntar um negócio desse, se eu estava pensando em me matar, olha o jeito de falar comigo. Então tem uma coisa que é importante que a gente saiba, como profissional de saúde, é que tudo pode ser dito, a questão é como a gente diz as coisas. Então não há, com relação ao suicídio, nada pode ser tabu. A questão é a maneira como a gente vai fazer essa abordagem, a maneira como a gente vai dizer isso para o paciente e escutar do paciente se ele também tem desejo e capacidade de fazer isso naquele momento. O paciente que está completamente desesperado, chorando no consultório, agora para tudo, vamos fazer um plano de segurança. Não faz sentido, né? Não desse jeito, pelo menos. Né? Então, como é que a gente traz isso, né? Como é que, olha, estou preocupado contigo, né? Vejo que você não está bem, estou preocupado com o risco que tem, isso que você, né? Você realmente pode se machucar, pode fazer alguma coisa contra você. Existe alguém, né, da sua rede de apoio que poderia ser uma pessoa que a gente pode contar nesse cuidado? Existem, tem esses serviços aqui que a gente tem aqui que você pode contar se precisar. Você quer fazer isso por escrito? O que você acha da gente fazer um documento por escrito onde a gente tenha isso anotado? Então, se você ficar muito, tem para onde correr, você tem um documento. Ah, aqui, ó, que a gente está muito nervoso, desestabilizado, desesperado. Mas isso se fizer sentido, pessoal. Na verdade, mais do que a questão do documento, enfim, do plano, é a gente poder abordar essas questões com as pessoas, né? A gente lembrar desses pontos que são chaves no cuidado dela. E a questão do vínculo, a Janine, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. Juliana, qual seria o melhor momento para fazer o plano de segurança junto com o paciente? Assim que identificada a ideação? Então, Juliana, eu acho que é na medida em que a gente vê o risco, né? A gente fez a avaliação do risco, e aí a gente, nesse momento de avaliação do risco, muitas vezes a gente fica em dúvida, mesmo respondendo aquelas perguntinhas lá, né? Ideação, tem plano, tentativa prévia, não sei o que, tu fica em dúvida. Às vezes é um paciente que tem ideação, um plano meio frouxo, mas ele está muito desorganizado, está muito desesperado, e você teme que ele possa fazer alguma coisa, né? Com esse paciente talvez seja interessante você já contratualizar. O que eu digo, assim, eu fiz uma pesquisa com os meus colegas médicos das situações que eles tinham passado, né, em que eles ficaram inseguros e mesmo não referenciando para o serviço especializado, eles ficaram nervosos com aquele paciente, com medo que ele fosse mesmo se matar. E que estratégias que eles usaram, né? E tem muito a ver com isso, assim, né? Dessa necessidade do 1 a 1. Porque às vezes a Paula vai atender a Janine chega para mim e fala, Paula, tô com ideação suicida. E eu consigo escutar de um jeito, avaliar de um jeito que eu não acho que tem um grande risco dela se matar. Eu me coloco disponível, eu faço o aprazamento dos retornos, eu abordo se tiver um transtorno mental de base, mas eu não acho assim que ela vai. Tá mais tranquilo para mim abordar essa situação. O outro colega que atendeu a Janine pode ficar muito preocupado, achar, meu Deus, mas não, eu não tenho como liberar essa mulher para casa, ela vai fazer alguma coisa. Então é muito no 1 a 1. Por isso que não tem uma ferramenta com uma coisa exata. Existem perguntas guia, existe um risco estimado, mas o que mais importante existe é que as coisas sejam ditas e contratualizadas, que as coisas sejam deixadas às claras com essa pessoa. Inclusive, se você está inseguro ou preocupado que ela de fato vai se matar se você liberar ela ali do serviço. E você poder dizer isso para ela. Olha, eu mesmo chamando o seu esposo aqui, eu estou muito preocupada, não me sinto segura de te liberar para casa. O que você acha da gente, de repente, ver uma possibilidade de internação? Existem situações assim, né? Mas é muito comum em que a gente consiga fazer essa abordagem no território. E, em geral, as pessoas, quando elas estão lá pedindo ajuda, a gente consegue ver a questão da rede de apoio, a gente consegue contratualizar esse cuidado no território. É bastante frequente
relatos de experiências exitosas em que os profissionais, quando assumem isso de não, olha, você vai voltar na segunda-feira aqui comigo, quero te ver de novo, tá aqui meu telefone, qualquer coisa você me liga no final de semana se der o desespero. E é possível a gente manejar no território. Entendi, trabalhemos com vínculo terapêutico. Quando ele estiver vinculado, é o momento de buscar esse plano de segurança. É isso. Eu acho que, claro, que há situações, né, que mesmo quando não há vínculo, né, Janine, e aí a gente pode até conversar mais sobre isso, a gente consegue estabelecer algum plano de segurança, mesmo com o paciente que eu estou atendendo pela primeira vez, assim. Depende muito de como que a gente faz essa abordagem, né? Mas eu acho que é isso, assim, se mostrar implicado, se mostrar atento, mostrar para a pessoa que ela não está sozinha e que vale a pena, porque tem um investimento aí, sabe? Imagina, você é uma pessoa que está com uma ideação suicida, sua vida está completamente desestruturada, você acha que não tem mais saída, você vai num serviço de saúde e tem um profissional que te pega pela mão, você diz, não, calma, estamos juntos, tu não está sozinho nessa. Vamos lá, você vai passar por isso. Isso faz muita diferença, né? Mas os pacientes com alto risco de suicídio muitas vezes precisarão de um apoio mais intenso ou encaminhamento. Sim. E aí eu acho que tem uma coisa que é belíssima, que é se a gente não se sente seguro, se a gente acha que não está dando conta, se a gente teme, a gente vai pedir ajuda, com certeza. Bom, e aí, né? E a Sandra? A Sandra, como eu falei, é um nome fictício, mas o caso é inspirado em fatos reais. Foi um colega meu que contou, que atendeu ela. Então, o que ele fez? Né? O que ele me contou? Que ele fez esse plano de segurança com ela, não desse jeito, assim como eu estava falando, mas que foi isso que ele fez, né? Ele, olha, estou preocupado contigo, acho que tem um risco mesmo de você fazer alguma coisa contra você, a gente precisa aqui agora pensar como é que a gente vai te proteger, né? E aí ele viu junto com o restante da equipe, tinha uma equipe maior também de apoio, com um psicólogo, enfim, mas que, basicamente qual foi a fórmula? Retornos frequentes, deixou o medicamento para o transtorno de humor subjacente que tinha ali, critério diagnóstico, e aí, quando ela foi melhorando, a frase exata dele foi: aí foi o tempo de ajustar a dose do antidepressivo, ela começou a ficar melhorzinha e pronto. Aí eu fiquei mais tranquilo também, e agora a gente não se vê com tanta frequência, né? Então, lembrar que o momento de crise, nesse momento intenso, né, de crise que a pessoa está passando, é natural, é normal e, bom, completamente esperado, né, que o profissional de saúde se sinta inseguro, porque a crise, ela desestabiliza a gente também, mais que a gente tenha treinamento, por mais que a gente seja tranquilo, né, que tenha expertise, o paciente, quando ele diz que vai se matar, que está pensando em se matar, isso nos mobiliza. Então, por isso que é tão importante, né? A gente está aberto à escuta, a gente está junto com a pessoa e a gente estabelecer um plano que seja claro e que dê segurança, porque acho que o plano de segurança ele não é só do paciente, mas é para o profissional também se sentir mais seguro com a abordagem que está fazendo, né? Acho que era isso, gente. Então, só sobre laços, eu gosto das metáforas, assim, então eu queria dizer que essa coisa do laço amarelo, acho que tem justamente a ver com isso, assim, o suicídio é um evento evitável, 45% das pessoas que cometem suicídio tiveram contato com um profissional de saúde não especialista no último mês, até 77% nos últimos 12 meses. E como profissionais de saúde, a gente pode sim ajudar essa pessoa a refazer seus laços, tá? Acho que essa era a mensagem. E agora estou aí à disposição para vocês tirarem dúvidas, comentarem, discordarem, contarem casos clínicos. Tamo junto aí. Eu queria muito que vocês participassem agora, porque a riqueza do espaço é justo essa, né? Vocês trazendo da realidade de vocês dúvidas, questionamentos e apontamentos. Queria saber de vocês, assim, acrescentou alguma coisa para vocês essa conversa? Teve algum ponto que para vocês ficou mais nebuloso, ou que vocês discordam, ou que vocês gostariam de um aprofundamento maior? Queria saber um pouco disso também. Excelente, Paula, muito obrigada. A estratégia do plano de segurança foi algo que eu gostei bastante, além da abordagem dos fatores de risco e proteção de maneira abrangente. Essa é a Juliana. Graziella, trabalha em um CAPS e os médicos da PS têm dificuldade em atender e geralmente encaminham. É, assim, eu vou fazer advogado do diabo, né? É difícil mesmo, profissional de saúde, bancar algumas situações como essa, né? Porque fica para o profissional muitas vezes a coisa. E se a pessoa se mata? E se acontece alguma coisa? Vou ser cobrado que eu não encaminhei para o serviço especializado, né?
Então dá um medão mesmo, né? Tanto pelo paciente quanto como é que isso pode voltar para o profissional. Mas acho que a gente está aqui, né, usando essa ferramenta que é teleeducação e aí, poder, né, estimular que as pessoas estejam sempre estudando, lendo, se atualizando e também lembrar da potência que é o trabalho na atenção primária, né? A gente conhece as pessoas que a gente atende, a gente conhece as famílias dessas pessoas, a gente está perto da casa delas, a gente está ali, né? Então, assim, poder lembrar disso para nossa autoestima também como profissional de saúde, assim. Na dúvida, bom, deixa o telefone, deixa um contato, faz uma busca ativa se está muito inseguro, liga para a pessoa no final de semana para ver como é que ela está, né? Então, acho que a gente estabelecendo um plano bem cuidadoso, onde fica tudo muito claro, onde a pessoa. E a gente percebe, da mesma forma que eu estava falando antes da frase do McQueen, né? Que a pessoa sabe quando a gente está interessada no que ela está falando, a gente também, como profissional de saúde, sabe se a gente conseguiu se vincular com aquela pessoa. A gente vê quando o paciente se vinculou, assim, que ele sabe, pegou a nossa isca. Então, acho que isso também dá mais segurança. Ele vai me acessar se ele não ficar bem, ele vai me ligar, ele vai mandar mensagem, ele vai vir aqui na unidade, né? A gente poder fazer essa aposta nesse sujeito, assim. A Graziella disse, com certeza é uma situação difícil. A Janine fala, aqui em Itapema nós temos muito vínculo com todas as unidades. Quando eles atendem, fazem o primeiro acolhimento e ali mesmo na unidade já entra em contato conosco, a pessoa já virou CAPS para a continuação do tratamento. Legal, Janine. Graziella, disponibilizamos o telefone da psiquiatra para tirar dúvidas dos médicos da família para apoio. Olha que legal, faz um matricamento ali via telefone. E é uma coisa que às vezes a gente não usa como recurso, né? Eu tenho uma experiência bacana de ligar para a internação do IPQ e discutir caso com quem está de plantão, assim. Em geral, há situações profissionais e profissionais, mas pensei nisso, pensei em fazer assim, assim, assim. O que tu acha? Tu acha que poderia fazer alguma coisa diferente? Discutir o caso mesmo, trocar uma ideia com um colega. A Janine diz, aqui é bem comum também isso. Muitas vezes o médico me liga ou liga para o médico quando ele está aqui. É isso. Então dá para discutir o caso com o pessoal do CAPS, o pessoal do CAPS tem disponibilidade, dá para ligar para o médico. É que depende muito da realidade de cada serviço e das redes, né? Mas são possibilidades também. O na dúvida discuta eu acho ótimo, assim, na dúvida discute. Fazemos muito matriciamento por telefone. Que bom, Janine, que bom que a equipe de vocês é disponível, porque atenção primária, assim, a gente tem que lidar com tanta coisa, né? Tanta complexidade de situações que a gente tem que dar conta. Em geral, os profissionais estão sempre no limite, né, de atendimento. E aí poder contar com uma retaguarda especializada disponível, faz toda a diferença. Muito bem, gente. Deixa eu ver o que mais. Aqui é bem comum isso. Muitas vezes o médico. Ah, tá. Fazemos muito atendimento por telefone. A Graziela, obrigada pelo convite. Acreditamos pela web de hoje. Excelente. Legal, pessoal. Então acho que é isso, né? Se vocês não tiverem mais contribuições ou não quiserem, né? De repente a gente já tá tudo meio cansadinho. Mas estou à disposição, tá? O e-mail é esse. A gente também tem o e-mail aqui da gestão clínica. Eu vou botar aqui no chat. Se vocês quiserem enviar também podem, tá? Que é aqui da nossa coordenação. Então, tanto para pedir os slides, quanto para trocar ideia, ou se tiverem casos que quiserem conversar também, sou muito disponível. Eu gosto muito de saúde mental, gosto muito de discussão de caso em saúde mental, então podem me acessar quando quiserem. Vou ficar muito grata. Agradeço, então, ao TL pelo convite, pela oportunidade, agradeço a presença de vocês e fico disponível para outros encontros.